Mãe e esposa devota, perdeu o filho e recentemente o marido, mas ela conseguiu transformar a dor da perda em uma mola propulsora para seguir a sua trajetória sozinha. Sozinha não, cercada de crianças e adolescentes que ela cuida há mais de 25 anos aqui na Sociedade Viva Cazuza. A nossa entrevista de hoje é com a Lucinha Araújo. Lucinha, você nasceu em Vassouras, como que você veio para o Rio? Eu só nasci em Vassouras, porque a minha mãe era vassourense, a família dela toda era de lá, meu pai era carioca. E aí ela teve a primeira filha, minha irmã mais velha, que eu sou do meio, e não deu tempo de nascer em Vassouras, que ela queria que fosse nascida em Vassouras. E aí eu fui a escolhida, ela foi para lá, eu nasci, ela me registrou e aí ela veio embora. Mas eu tenho muito orgulho de ter nascido lá, os vassourenses se orgulham muito de eu ser filha da terra e tudo, eu gosto muito. Mas foi lá em Vassouras que você conheceu o João. Como é que foi esse encontro? É que a família do João fez o caminho inverso. A minha mãe nasceu e criou lá, e meu pai foi lá passar umas férias e conheceu ela. E aí com o João foi ao contrário. O pai dele, depois que criou os filhos todos, foi morar em Vassouras. E ele morava com uma das irmãs aqui no Rio e foi passar um carnaval lá e foi assim que a gente se conheceu. Amor de carnaval geralmente não dura, né? Mas o meu durou 60 anos. Por que a sua família no começo não aceitava o João? Você sabe que nós éramos muito crianças, né? Eu tinha 15 anos, ele tinha 16. E eu era aquela menina assim, primeira da sala, tirava 10 em tudo, trabalhava, ganhava dinheiro, eu costurava para fora, ganhava dinheiro. Então, eu acho que a minha mãe imaginou que eu fosse uma princesa, como toda mãe acha, né? E que tinha que casar com um príncipe. E o João não era o príncipe encantado que eles queriam. Por quê? Não tinha acabado os estudos. Não gostava de estudar, foi trabalhar numa gravadora de um cunhado dele, porque não gostava de trabalhar também, quer dizer, não é que ele não gostasse de trabalhar, ele não tinha encontrado ainda o que ele gostava. E esse cunhado dele tinha uma gravadora, a Copacabana Discos, e aí falou para minha sogra, deixa, eu vou botar ele para trabalhar lá. E foi ali que ele se encontrou. Mas aí a família não queria, porque achava que o homem bonito dava trabalho, olha que loucura. Que o homem bonito, a mamãe era assim, o homem bonito dá muito trabalho, e a mulher tem que gostar muito, muito menos do homem do que o homem da mulher, umas teorias assim do século passado, sabe? Então eu falei, tá bem, não tem importância, se ele não conseguir trabalhar, porque eu também era muito desaforada, eu vou comprar uma rede, ele deita na rede, enquanto eu costuro para fora, eu empurro a rede e ele descansa. É assim que eu vou fazer, mas eu vou casar de qualquer maneira com ele. Assim que puder, e assim a gente se namorou 5 anos até casar. Você teve uma educação muito rígida e você falou que você desafiava a sua mãe. Você vê os traços desse seu ímpeto no Cazuza? Ah, completamente. O Cazuza era piorado, né? Lógico, porque eu vivi em outra época. Eu estudei em colégio de freira, mas eu desafiava meus pais, eu era danada. Eu fugia para encontrar o João, coisa que as minhas irmãs não faziam. Mentia. Dizia que estudar na casa de uma amiga ia namorar em Copacabana. Então, realmente, eu fui muito à frente do meu tempo, mas com parcimônia, não era o Cazuza, né? Mas eu acho que o Cazuza já tinha uma sementinha ali do meu sangue. Então, porque o João era até uma pessoa muito calma. Aquela loucura toda do Cazuza acho que veio de mim, em outra época, evidentemente, né? Você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito com o Cazuza, da sua educação? Alguma coisa que você pensa assim, devia ter feito diferente? Filho não vem com bula, né? Se viesse era fácil. Você abria a bula e dizia, olha, faça isso, não faça aquilo. Mas infelizmente não veio. E eu só tive um filho. E o primeiro filho você aprende tudo com aquela criança, né? Então fiz muita coisa errada. Mas fiz tudo por amor, fiz tudo bem intencionado. Eu sei que eu fui uma boa mãe. A gente se dava muito bem. Nós três éramos um trio invencível, ele e o pai dele. Então não me arrependo de nada. Tudo que a gente faz por amor, a gente não se arrepende. E tinha que ser, porque o Cazuza era uma pessoa diferente, ele era um predestinado, ele nasceu diferente. Eu custei a entender, né? Porque você, enfant do Sacré-Cœur de Marie, nós casadinhos de pouco, assim, eu tinha 19, 20 anos, o João 21, caiu um Cazuza nas nossas vidas, foi uma bomba atômica, né? Mas a gente se acomodou, a gente lutou, porque ele só começou a dar trabalho, ele tinha já uns 15 anos. Então, aí foi um período tempestuoso, mas que, graças a Deus, deu certo. Cazuza era exagerado, uma bomba, como você disse. Foi uma bomba que uniu ou que separou vocês? Eu e o pai dele? Ah, não, que uniu. Uniu cada vez mais. Porque nós dois nos orgulhávamos muito dele. E cada um o João era completamente diferente de mim. Por isso que a gente ficou casado tantos anos, né? Muito diferente. O João era uma pessoa tranquila, calma, aquela pessoa que pensava antes de falar. E eu sempre fui aquele furacão, sabe? Ele sempre dizia, Lucinha, calma, porque ele dizia, as pessoas normais pensam aqui no coração, aí passa pelo cérebro e sai pela boca. Você não, você sai tudo do coração para a boca, fala tudo que não deve, que deve. Eu não vou mudar, já sou muito velha. Então você faz o contraponto.
como ele era muito calmo, eu também escutava muito ele, que nas horas H, nas aflições e tudo, ele tomava a frente e resolvia tudo por mim. Então, eu acho que foi um casamento legal. Como todo casamento tem os seus pontos fracos, seus pontos altos. A gente sofreu, a gente amou, a gente viveu, não é? Mas eu acho que valeu a pena esses 57 anos de casada. Acho que o saldo foi positivo. Só de ter tido um filho como Cazuza, eu não teria tido um filho como Cazuza se eu não tivesse casado com o João. Agora, você era cantora, você chegou até a gravar discos. Por que você abandonou a carreira de cantora? Eu sempre cantei em roda de amigos, desde garota. Aprendia violão e cantava, sempre gostei de cantar, era no tempo do rádio ainda. Nem existia TV nem nada. E então, meu sonho era cantar. E o João dizia, que besteira, você vai tomar lugar de uma pessoa que precisa, fica aí costurando que você ganha mais dinheiro, que é melhor, para com esse negócio de querer cantar. E aí o tempo foi passando, e uma vez o presidente de uma gravadora, da RCA Victor, exatamente, foi na minha casa e me viu cantar, numa festinha, um jantar. E ele me disse, nossa, João, você está escondendo uma estrela, vou contratar sua mulher, vou gravar um disco com ela. E aí, lá fui eu gravar, achando que gravar era assim, você chegava lá, gravava e acabou, não. Isso era o começo de tudo, era aquela bolacha. Dali para frente eu tinha que fazer shows, correr o Brasil todo, fazer shows aqui no Rio, trabalhar o disco, etc. E então eu não estava preparada para isso, porque eu era casada, não queria largar meu filho em casa de João para ir cantar no Rio Grande do Sul, ou em qualquer lugar longe. Então eu não dei continuidade à carreira por causa disso. E aí, claro, um disco que você não trabalha, não adianta ser bom. Eu sei que meu disco era bom, eu cantava bem, eu era afinada, mas eu não tinha aquela coisa que o Cazuza teve. Sabe, aquela pessoa que sobe no palco e a luz procura. Eu não era assim, eu tinha vergonha de cantar em público num palco, porque eu não gosto de críticas, e eu sei que iam haver críticas contra mim. Então, acabou a minha carreira, mal começou. E como foi quando você viu o Cazuza pela primeira vez no palco? Qual foi a sensação que você teve? Foi uma sensação maravilhosa. Não tem nada melhor no mundo, muito melhor do que eu ter feito sucesso, foi ver meu filho fazer sucesso. Mas eu me lembro que uma vez eu fui ao Canecão, e o Caetano estava fazendo um show chamado Uns, e o Barão Vermelho tinha acabado de lançar o primeiro disco e não estava tocando nas rádios. E aí, no intervalo, antes de uma música, ele pegou o violão e falou, eu agora vou cantar uma música de um conjunto que ninguém conhece, que não está tocando nas rádios, não sei o quê, tarará, e começou a cantar. A música era aquela, eu quero a sorte de um amor tranquilo. E eu falei, João, essa música é do Cazuza. Aí o João, olha, você está ficando maluca, vou mandar te internar. Tudo é do Cazuza, tudo é o Cazuza. Para com esse troço, que Cazuza o quê? E aí eu falei, bom, vai ver que eu me enganei, porque o ritmo era muito diferente. Cazuza cantava em ritmo de rock e o Caetano estava cantando lento, uma canção. Quando acabou, o Caetano falou, essa música, quem compôs foi o Cazuza, filho do João e da Luciana Araújo, e do conjunto Barão Vermelho. Olha, eu falei para o João, tá vendo? Bem feito, você quebrou a cara. Ele, você tá com uma coisa, né? Tudo é o Cazuza, e aí o Canecão veio abaixo, todo mundo bateu palma. Então, nesse mesmo dia, eu tinha ido a um casamento da filha de uma amiga minha, que entra na Candelária, com tudo que tinha direito. Véu, grinalda, e noiva, noivo, o pai carregando a noiva para o altar, né? E eu pensei com os meus botões. Eu falei, engraçado, eu nunca vou ter esse prazer, porque o Cazuza disse que se um dia se casasse, não queria essa palhaçada de noivo com véu e grinalda, de noivo, de nada, imagina. E eu fiquei sonhando, pensando com aquilo, né? Aí quando eu cheguei no Canecão à noite, que o Canecão inteiro bateu palmas, que o Caetano falou do Cazuza, eu falei, ó, tá vendo? Muito poucas mães têm o prazer que eu tive hoje. Não é, de ver meu filho cantado pelo meu ídolo, Caetano Veloso, aplaudido por todo mundo, né? Não vou ver ele casando com uma mulher de véu e grinalda, mas em compensação ele tem coisas muito melhores que isso. Então isso foi o primeiro grande prazer que ele me deu da carreira dele. Você foi contagiada pelo sucesso do Cazuza, mas você também foi contagiada pela doença do Cazuza. Por que você decidiu abrir a sociedade, Viva Cazuza? Eu acho que quem passa pelo que nós passamos, João e eu, com a doença do Cazuza, que foi assim, um flagelo nas nossas vidas e particularmente na dele, né? Porque é um menino bonito, ganhando o dinheiro dele, fazendo sucesso, inteligente, de repente se vê derrubado por uma doença maldita dessa, que não tem cura até hoje, 25 anos depois de que ele morreu. Eu acho que você, quando passa por isso, você não pode botar a cabeça no travesseiro e dormir a noite toda. Se você não estiver fazendo por outras pessoas aquilo que você pode fazer pelo seu filho, porque isso demanda muito dinheiro, é uma doença muito cara.
E aí eu resolvi, 3 meses depois, fundar a Sociedade Viva Cazuza para cuidar dessas pessoas. E não me arrependo. Foi uma tábua de salvação para mim. Eu não sei se eu estaria viva se eu não tivesse a Sociedade Viva Cazuza. Então, não me arrependo. Sofri muito esses anos todos, não só com a falta do meu filho, mas também porque a gente passa muito perrengue. Por isso que ninguém faz... É difícil. É a única casa de apoio pediátrico para criança com AIDS no Rio de Janeiro é a minha, até hoje. Ninguém abriu outra. Depois que eu descobri, custa dinheiro, dá trabalho, aborrecimento, sabe? Você é cobrada de tudo, você descobre que você tem muito mais deveres que direitos, apesar de sustentar tudo, pagar tudo no dia do meu filho. Mas eu acho que valeu a pena, vou continuar enquanto puder, enquanto eu tiver forças, enquanto estiver viva, eu vou continuar com essa casa, espero que continue depois de mim, porque os direitos autorais do Cazuza ficarão para a Sociedade Viva Cazuza. Vou fazer o testamento de tudo que eu tenho para a Sociedade Viva Cazuza e vou fazer um conselho curador para cuidar disso. E eu tenho uma gerente que está comigo há 20 anos, é muito moça ainda, então vai poder continuar com o meu trabalho. É tudo que eu quero, é que continue. Mesmo depois que a AIDS tiver cura, que eu espero que não vá demorar mais de 10 anos, a gente continua a acolher as crianças que precisarem, até com outras doenças. Lucinha, como é que você lida com a perda, né? Primeiro a perda do Cazuza, depois do João, agora recentemente. Como é que você tenta passar isso para as crianças e adolescentes que são atendidos aqui? Você sabe que todos eles têm um denominador comum. Tem HIV e perderam a família toda praticamente. Mãe, acho que 10% tem mãe aqui, o resto não tem. Então já são crianças que já nasceram sofrendo, porque você nascer HIV positivo já nasce com um estigma em cima de você, queiram ou não queiram, né? Morte de filho você não supera. Eu também não quero superar, eu quero lembrar dele a minha vida toda, eu não sou masoquista, tenho meus momentos de alegria, passeio muito, vou a minhas rodas de samba, canto, adoro, mas eu não vou esquecer do meu filho nem do meu marido nunca, que foram pessoas que fizeram o meu universo. Entende? Então eu fui casada há muitos anos, meu filho ficou comigo 32 anos, e então nunca vou esquecer dos dois, até o dia que eu for me juntar, já tem até um lugarzinho reservado lá no São João Batista, onde os dois estão, lá vou eu, quando quiserem me chamar. Por enquanto eu estou achando que eu não quero ir não, que eu tenho que terminar aqui meu trabalho e passar tudo para quem de direito, então, mas quando me chamarem, paciência, né? Espero que meu trabalho continue. Como é que você vê uma outra pessoa, por exemplo, interpretando o Cazuza e como isso revive o Cazuza dentro de você? Você sabe que quando o Cazuza estava muito doente, que eu sabia que não tinha jeito, ele não foi um ano antes dele morrer ou 2. Eu me lembro que ele estava cantando uma música lá no CTI e eu perguntei ao Ezequiel Neves, eu falei, Zeca, o que ele está cantando? Aí o Zeca falou, essa é uma música nova que ele fez com o Frejá, era Ideologia. Aí eu falei, ô Zeca, olha, se meu filho morrer, ninguém mais grava nada dele que eu não vou deixar. Nem depois de eu morrer, antes de eu morrer, não vou. Vou deixar um papel dizendo, não quero que ninguém grave Cazuza, ponto. Aí ele diz, você não é assim, Lucinha, é que você está muito maltratada pela vida, não pensa, não fale assim, falo sim. Pô, você sabe que depois que o Cazuza morreu, é como se eu tivesse netos, cada vez que alguém grava uma música dele, e eu fiz até um livro com todas as letras dele, com todas as informações de quem gravou, em que ano gravou. Tem o codinome Beija-Flor já foi gravado 25 vezes, até por sertanejo. Então isso é uma coisa que me faz uma felicidade enorme. É como se eu estivesse deixando netos por aí. Então, realmente, eu estava num momento de muita dor, por isso que eu falei aquilo, mas não quero que todo mundo grave. O Cazuza sofreu muito preconceito na época? Tem uma história que você chegou a bater numa vizinha, é isso? Dei uma surra na mulher lá no meu prédio, foi uma baixaria total. Porque eu sou assim muito imediatista, entendeu? Fiquei louca, porque ela foi falar para os porteiros que não deviam deixar ele usar o elevador, que podia pegar AIDS no elevador. Aí, o dia que eu encontrei com ela dando sopa na porta, meti-lhe porrada, ela me bateu, eu bati. Foi uma coisa de última categoria, eu acho que nem lá no Morro do Pavãozinho fazem isso. Se eles assistissem, iam ficar horrorizados. E você acha que ainda tem muito preconceito hoje em dia contra as pessoas com AIDS? Não, eu acho que o preconceito diminuiu. O preconceito é coisa de gente ignorante, né? Se você for pensar bem. Porque hoje em dia, essa doença está aí, pode bater na tua porta, como bateu na minha, ninguém está livre disso. Então, eu acho que todo mundo tem a obrigação de saber como é que pega. Então, como é que pega? Relações sexuais sem usar preservativo, transfusões de sangue sem testar o sangue antes, e se você é viciado, compartilhar seringas quando está se drogando, entendeu? Então, se você não fizer isso, você não vai pegar essa doença, entendeu? Mas você não está livre que ela bata na sua porta. E como as famílias lidam com isso, de rejeitar às vezes as crianças, tanto que algumas até vêm para aqui? Mas aqui elas não vêm rejeitadas porque são HIV.
Aqui é diferente. Atualmente a AIDS mudou até de classe social, entendeu? Então o que eu tenho aqui são filhos de mendigos e dependentes de drogas, de crack principalmente. Os últimos 10 anos, todas as crianças que eu recebi são filhas de mães mendigas, população de rua, lógico, e viciadas em crack. Então o crack trouxe de volta a AIDS, mas assim, em pleno vapor. Quer dizer, ela nunca tinha ido embora, mas veio a pleno vapor. Eu passei uns 5, 6 anos sem receber uma criança. De repente, de uns anos para cá, eu passo a receber quase que uma por semana. Todos com o mesmo histórico. Abandonadas nos hospitais pelas mães, que eram HIV, que eram moradoras de rua. O Cazuza, na fase, podemos dizer assim, final dele, ele se mostrou muito politizado. Ele sempre foi politizado? Ele sempre foi. O pai dele era muito politizado e politiqueiro. Entendeu? Era assim, era sempre assim. O João, eu pensava muito diferente dele em matéria de política. Ele era assim, foi o último janista que eu conheci, o último brisolista, o último lulista ele seria, porque adorava o Lula. E eu falava mal do Lula e ele ficava louco com isso. Porque ele gostava, paciência, a gente era uma democracia a nossa casa, né? Mas o Cazuza, eu vejo entrevistas dele super atuais. Ele falando que ele achava, antes do PT tomar o poder, ele dizia que achava que poder era alternância. Então, que ele achava que o PT deveria um dia tomar conta do Brasil, mas que ele, ao mesmo tempo, tinha muito medo do que ia acontecer com essa mudança. Ele fala como se fosse nos dias de hoje, isso há 20 e tantos anos atrás. E quando você vê, por exemplo, eclodir as manifestações do ano passado, você pensa assim, qual seria o posicionamento do Cazuza? Aí ele ia ficar do lado do povo, isso eu tenho certeza. Você sabe que aqui a gente teve muitas manifestações, porque estamos em frente ao Palácio Guanabara, né? E então, as pessoas passavam por aqui e cantavam as músicas dele. Os protestantes todos passavam aqui e cantavam: Cazuza, viva Cazuza, o tempo não para, ideologia, eu quero uma para viver. Entende? O pessoal todo que vinha fazer manifestações aqui cantavam Cazuza, era muito bonito até. Não é que eu seja a favor das manifestações, não é que eu acho uma coisa de troglodita, mas que eu ficava emocionada, ficava. E ele estaria à frente da multidão, porque ele adorava isso, imagina. Levar as ideias dele até o final, era um polêmico. Você ainda ouve bastante os discos do Cazuza? Qual música que te toca mais? Depende do meu estado de espírito. Eu gosto mais de uma música ou de outra. Atualmente eu gosto de uma chamada Sorte ou Azar. Como é que é? É linda. Ele fala de amor e dizendo que em tudo na vida é questão de sorte ou azar. Tudo é questão de acreditar se é sorte ou azar, até no amor. Que a gente pode ter sorte, mas que vale a pena, porque valeu. No final ele diz, porque valeu. Foi uma música que não foi conhecida do público, porque foi sobra do primeiro disco do Barão. Acharam agora, 1 ano atrás. Você acha que falta um Cazuza na música brasileira? Eu achava que o Renato Russo e o Cazuza são insubstituíveis, apesar de serem muito diferentes. O Renato era geneticamente triste, né? E o Cazuza geneticamente alegre. Tomara que demore bastante a surgir para ele ficar absoluto. Seu próximo livro será sobre o João. Você acha que você é a mulher dos grandes homens? Eu vivi com 2 grandes homens, mas eu não tenho problema com isso, não. Eu não submergi, eu tenho a minha própria personalidade, eu sei que ajudei os 2. Dentro da minha humildade, eu ajudei os 2, que eu nunca quis aparecer mais que os 2, porque eu sempre admirei um, porque era meu marido e eu achava um homem espetacular. E o outro, porque era meu filho, que está fora de qualquer, não sou eu que acho, é o Brasil, né? Então, eu quero fazer esse livro porque eu achei que o João foi um cara muito importante para a indústria fonográfica brasileira. E ele fundou a Som Livre, só trabalhou com isso a vida dele inteira, né, com música. E eu acho que é o único cara da indústria fonográfica que teve um filho famoso. Eu acho não, não tem outro que tenha tido. Então, além disso, ele ainda fabricou um astro. Eu acho que vale a pena escrever sobre isso, porque eu sempre quis que ele escrevesse, mas ele era muito modesto. Como eu não sou modesta, vou fazer. A senhora escreveu um livro, Só as Mães São Felizes. Apesar de tudo que você passou, você é feliz? Olha, felicidade não existe, né? Vocês são jovens, vocês não devem saber disso ainda. Felicidade não existe. Existem momentos. Então, eu ainda consigo ter momentos felizes. Eu consigo, no sorriso de uma criança aqui da Viva Cazuza, eu vejo meu filho, sabe? Eu sou uma pessoa para cima, eu não sou uma pessoa de ter depressão. Eu sei que a vida me castigou, mas eu também estou castigando a vida, eu estou vivendo muito. Então, eu acho que só as mães são felizes, mas as mães só são felizes quando os filhos são felizes também. Tem uma questão de ajuste,
né? Eu considero, por exemplo, o Cazuza feliz tocando na rádio. Você pode ligar a rádio, eu ligo a rádio do meu carro o dia inteiro, está tocando Cazuza. Eu fico impressionada com o tempo. Eu acho que as pessoas que deixam uma obra como ele deixou não morrem, né? Eles ficam eternos através da sua obra. Pois é, o tempo não para, né? É verdade, é isso mesmo. Obrigada, Lucinha, pela entrevista. Obrigada Foi um a você. prazer conhecer você e um pouco mais da sua vida. Obrigada.